Maria Elisa Garcia, e a gente começa a falar como é que fica a partir de agora. É bom entender esses detalhes, né? Muito bom dia para a senhora, presidente. E a gente já quer deixar claro aqui que cada município, a gente sempre repete essa informação que eu achei interessante, né? Cada município tem a própria realidade, tem lá a quantidade de moradores. Alguns municípios até mesmo antes já tinham avançado ali com os 50 anos, já estava vacinando o pessoal com 50 anos sem comorbidades. Então é o momento de cada um definir a sua estratégia, mas há limites para essa estratégia, né? Plano Nacional de Imunização continua valendo, claro, né? Bom dia. Bom dia. Na verdade, ontem foi um dia bastante feliz para todos nós que fazemos a saúde do nosso estado do Rio Grande do Norte, nesse sentido de avançar na vacinação do Covid. De fato, a gente segue o plano nacional, existe um plano operacional, PNO, e a gente segue criteriosamente, lógico, com as suas especificidades de cada região, de cada estado, né? E dentro do próprio estado ainda existem as especificidades que também precisamos ver e respeitar e assim seguir. Por exemplo, ontem à tarde nós tivemos uma reunião com os promotores de saúde, com vários promotores de Natal, exatamente para ver a situação dos grupos que estão ainda como prioritários. Então, é importante dizer para todos os gestores, para todas as pessoas que neste momento desejam e sabemos que é através da vacina que teremos sim uma luz, né, de salvação realmente contra esse vírus, mas assim mesmo a gente precisa avançar, mas respeitando ainda os grupos prioritários para concluir. Então nós vamos com essa reunião ontem, quando a liberação da CIB, onde ficou aprovado que nós iríamos trabalhar paralelo, 50% das doses seria destinado para a população por faixa etária e 50% estaria atrelado aos grupos prioritários que a gente precisa concluir. Agora, presidente, acho que é bom a gente até ir esclarecendo também essas questões, porque há precedentes, né? A gente lembra o que aconteceu em Natal, alguns meses atrás. A capital avançou, e aí no entendimento da Defensoria Pública, no entendimento do Ministério Público Estadual, avançou de maneira irregular, começou a abrigar outros públicos. Lá na frente faltaram doses de Coronavac. Da maneira como foi colocado nessa reunião de ontem, isso não deve acontecer mais? Não pode acontecer em hipótese alguma. Há um tempo atrás, a pedido do COSEMES, nós solicitamos ao Estado que as D2, que são as segundas doses, ficassem sobre a guardiã do Estado, para que assim os municípios não recebessem e não tivessem a falsa impressão que tinha um número maior de vacina. Então, a gente tem todo esse cuidado que a gente está colocando para todos os nossos pares, gestores de saúde, é que, de fato, cumpra como está preconizado. A D1 para D1, D2 para D2. De fato, aconteceu esse Natal, foi motivo de muito desgaste para todos nós gestores, e é tanto que Natal ainda esse ponto é judicializado por conta disso, mas o que a gente realmente recomenda é que a gente siga o que está preconizado. Nós não devemos, porque assim, o que foi essa luta nossa para começar com faixa etária? Porque estava se começando, entrando muitas defesas de grupos e grupos prioritários. Então dava a entender que grupo esse, grupo aquele, cada grupo, cada conselho entrava na luta de que aquele público fosse como grupo prioritário. Então daqui a pouco as pessoas que realmente fazem rodar a economia, que estão na labuta diária, eles ficavam para trás. Então não é justo com essas pessoas também não serem vacinadas. Então foi nesse contexto que a gente solicitou e lutou, levantou a bandeira mesmo, para que a gente avançasse em faixa etária também. Porque, por exemplo, eu não estou dizendo que não merecem, que não são serviços essenciais, mas o trabalhador que é motorista, ele é um serviço essencial naquele momento, sim, mas a pessoa também que está lá na feirinha vendendo, ele também é um serviço essencial. Então, se a gente for usar esse critério de grupos e grupos prioritários, nós não iríamos avançar. Por isso, essa luta tão grande de avançar por faixa etária e justo, assim, para a população. Nós estamos recebendo várias perguntas aqui dos nossos telespectadores, principalmente em relação à questão do avanço dessa faixa etária. Então, eu vou resumir aqui
porque são várias perguntas parecidas. A partir do que se foi conversado nesses últimos dias, é possível que essa ampliação na faixa etária ela seja mais rápida ou tem algum perigo, entre aspas, assim, de travar novamente, de demorar? Como é que vai ser? O Paulinho está perguntando o seguinte, acho que tem um monte de gente perguntando, eu tenho 45, não é isso, Paulinho? Eu tenho 52, quando é que chega em mim? Eu tenho certeza que as perguntas são assim, exatamente. Aí o Paulinho resumiu, né? É verdade, a gente precisa ter esse cuidado, ter estratégia de trabalho, a gente precisa compreender que nós estamos começando, mas nós não temos ainda vacina suficiente, né, para dizer assim, vamos abrir hoje já para 59, amanhã assim, e amanhã a gente já está em 45, infelizmente a gente não tem vacina suficiente, mas precisamos começar e acreditamos que esse é o grande avanço. Mas é importante para a população. Ontem nós estávamos na reunião e eu senti angústia por parte de alguns colegas, porque também, por exemplo, uma cidade grande, a estratégia de uma cidade como Natal, Parnamirim, que são cidades grandes, é diferente da minha estratégia, da minha cidade, do Dr. Severiano. Eu tenho como fazer uma busca ativa e pegar todas as pessoas de grupo prioritário e a gente consegue avançar. Mas ontem mesmo, por exemplo, ontem em Natal, ontem à tarde, uma colega da gente foi vacinar, que é grupo prioritário, e não tinha ninguém lá na OAB se vacinando. E a gente ontem à tarde, também em uma reunião, onde a promotora mostrou que existe um grande número ainda de pessoas dos grupos prioritários sem vacinar. Aí a gente fica questionando, meu Deus, por que essas pessoas não estão procurando? Se a vacina está lá, se a estrutura está organizada para essas pessoas serem atendidas, e por que não estamos avançando? Então, assim, é preocupante nesse sentido, porque nós já temos grupos prioritários que não estão buscando, mas as pessoas da faixa etária vão correr. Realmente vai ter essa busca e a gente vai trabalhar assim, o que a gente quer. Nós temos hoje, dentro do sistema de saúde, o cadastro, que na maioria das cidades a gente consegue, nós temos o cadastro da maior parte da população por faixa etária. Então a gente vai ter como fazer essa dosagem. Se eu tenho 5.000 pessoas entre 55 a 59 anos, eu tenho que organizar, eu não devo avançar para 45, se eu só tenho, por exemplo, 3.000 doses de vacina, entendeu? A gente precisa garantir esse cumprimento de faixa etária. Isso é muito importante para não acontecer, eu vou usar uma palavra assim, uma bagunça, e a gente tenha avançado em idade, deixando pessoas daquela faixa etária anterior sem ter tido a oportunidade de vacinar. Agora, você que está em casa, na hora que surgir a sua vaga, evite a aglomeração, mas busque. Procure para ver se a gente consegue, dessa forma, cumprir as faixas etárias e não deixar, assim, grande número daquele povo faixa etária sem vacinar. Eu vou aproveitar o que a senhora falou agora, né, essa preocupação em evitar uma bagunça, uma mistura de grupos, avança, depois tem que voltar, porque teve muita gente que não recebeu a dose. E aí é uma dúvida, a gente tem discutido isso, inclusive na redação, né? Essa dúvida que tem aparecido nesse momento em Natal, outros municípios também, em relação às gestantes. Acho que Natal é um pouco mais complicado, porque é a maior cidade, aí você, para fazer esse cálculo, leva um trabalho um pouco maior, né? Aí eu queria tirar essa dúvida com a senhora, que a senhora tem acesso aos demais secretários de saúde de todo o estado. O que aconteceu? Já se sabe? Porque não está fazendo sentido, né? Se sabe que faltam pessoas de grupos prioritários, faltam gestantes, por exemplo, para receber essa dose. Essa pessoa não procurou ou ela recebeu a dose por outro motivo, de repente por uma comorbidade ou outro critério. Se sabe, se foi feito esse cruzamento de informações nas secretarias, a senhora tem essa informação? Temos. O nosso sistema, o LM Vacina, ele é muito preciso e criterioso. Então, assim, tanto que na hora que você coloca lá pelo CPF, há sim um cruzamento. Por exemplo, nós tivemos problemas agora com a promotoria, porque o vacinador, ele aparece cadastrado no RM Vacina, mas ele também foi vacinado por ser profissional de saúde. E lá apareceu como duplicidade. Então, na hora que acontece isso, o próprio sistema faz a crítica e a gente não consegue realizar, entendeu? Então, não há esse problema de ter sido já vacinado. Na verdade, quanto à questão da gestante, houve todo aquele problema de tipo de vacina e causou um susto muito grande nas mulheres.
e a gente teve realmente não teve uma boa aceitação naquele momento, mas graças a Deus isso já está sendo desmistificado, né, pela própria vigilância sanitária, e também aconteceu no momento a questão da vacina da gripe, da influenza. Por exemplo, nos municípios pequenos, a gente teve que ter foi um pouco tardio as gestantes, tudo elas terem tomado a primeira dose da influenza, as gestantes. Então, também aconteceu esse probleminha. Mas agora, também com exceção das mulheres, né, que amamentam até os 6 meses, a gente acredita que também é um avanço para a gente, né, nesse momento em que elas também foram inseridas como um grupo prioritário. Eu queria até ainda investir nesse assunto pelo seguinte, presidente. O Mossoró acabou de anunciar, atualizou esses dados para a gente agora, ao vivo aqui no Bom Dia RN, de que ainda faltam 1.100 pessoas, mais de 1.100 pessoas na cidade que não receberam a segunda dose de Coronavac. Gente, Coronavac foi a primeira que chegou por aí, começou a ser aplicada, então essas pessoas estão muito atrasadas. Mossoró, mais de 1.100. Aí o município falou de buscativa, queria ver a avaliação da senhora, a visão que o consenso tem em relação a isso. Quando se fala de buscativa, o que é que vem na cabeça da população? Que alguém vai à casa dessa pessoa. E não é bem isso que está acontecendo. É a hora de mudar a estratégia. Se essa pessoa não está procurando, se não está atendendo um telefone, não é por questão de saúde pública o momento de ir lá, bater na porta e dizer, olha, gente, a vacina está aqui, a não ser que você não queira, mas ela está disponível. Chegar a essa última instância para exigir aí, para chegar nessa população? Sim, eu acho, inclusive, assim, é uma luta, apesar de nós sabermos das nossas limitações enquanto gestão, de vigilância, de profissionais, mas é necessária a mudança de estratégia, sim. Nós não podemos, enquanto gestão, deixar essas pessoas descobertas. Nós temos agente de saúde, nós temos agente de vigilância, nós temos a própria estratégia de saúde da família. Eu sei que a cidade como Mossoró, que é uma cidade, uma realidade bem diferente, mas é necessário mudar a estratégia, sim. Nós precisamos bater na porta dessa pessoa, de Dona Maria, do seu Antônio, para buscá-lo. A gente não pode, nesse momento, é questão de vida. A vacina hoje, ela representa uma luz de vida. Então, nós, enquanto gestão, temos a responsabilidade de fazer as estratégias possíveis que forem. A gente não pode, por exemplo, a questão da deficiente, que antes foi o PPC, mas hoje é para todos deficientes. Se eu tenho 1.000 deficientes e eu monto uma estratégia para vacinar numa unidade de saúde, e eu acho que isso seria mais fácil uma equipe itinerante, por exemplo, para ir a essas pessoas. Precisamos, e sim, em alguns momentos, principalmente agora, que nós temos aí paralelo ainda grupos prioritários e faixa etária. Então, para que a gente possa concluir os prioritários, precisamos fazer todas as estratégias possíveis. Isso é necessário, sim. A gente recebeu uma pergunta até que é interessante, porque, a princípio, o que foi definido, né, para os profissionais da educação é que eles se vacinem no município onde eles trabalham, né? E aí a gente recebeu um questionamento aqui da Eliane, que ela diz assim, ela diz que mora em Parnamirim, mas que trabalha, por exemplo, a 500 quilômetros do município dela. E aí ela quer saber se haverá essa ampliação aí para os profissionais tomarem a vacina aonde eles moram, né? Principalmente se eles trabalham longe. Ela falou, peraí, 500 quilômetros? Ela trabalha em onde? Aos Cerros? Vou perguntar aqui para ela, mas ela disse assim, sendo pelo... Ela está justamente questionando isso. Né? Pois é, olha só, vamos lá. É bom até ver, o nome dela é Eliane. Eliane, você trabalha já está digitando aqui. No Rio Grande do Norte, olha, é ao vivo aqui, Eliane já manda aí a resposta para a gente. Ou você trabalha em outro estado, né? Porque é uma distância bem razoável. Né? Eu disse de cabeça aqui, nem sei, Parnamirim para Paulo dos Cerros a 500 quilômetros, gente, dá isso tudo? Acho que dá, né? Mais ou menos. Ela está dizendo que trabalha na Paraíba. É verdade. Trabalha na Paraíba. Pronto. Vamos lá, presidente, já vamos tirar a dúvida aqui. Eu entendo que, nesse caso, a não ser que ela esteja em outro critério de outro grupo, ela se vacinaria na Paraíba? A gente tem essa informação? É verdade. Se for para o grupo prioritário, o que foi cadastrado, a gente, por exemplo, a saúde, o que é o cadastro? Através do CENES. São os meus profissionais que são cadastrados. A educação, através do censo. E ficou realmente acordado
Os municípios recebem as suas vacinas, os seus números, baseados nos seus grupos. Se eu tenho 1.000 profissionais de saúde, eu vou receber para 1.000 profissionais de saúde. Apesar de eu estar morando em outro município, mas eu não estou recebendo aquela vacina pela população. Eu estou recebendo pela profissão, por ser grupo prioritário. Então, Eliane, infelizmente, você vai ter que pagar passagem e ir se vacinar na sua cidade que você trabalha. Porque para grupo prioritário ela é vinculada a quantidade a esse grupo. É até bom a gente dizer, a senhora reforçando isso, e a gente dizer coisas que às vezes parecem óbvias, mas que não são, valem a pena ser reforçadas. A gente está falando de grupos profissionais, essa pessoa trabalha lá no local. Isso aconteceu já com profissionais de saúde, tá, gente? Eles receberam a vacinação no município onde eles trabalham. Mas não é um raciocínio para quem está sendo vacinado por causa da faixa etária. Aí é onde você mora, tanto que precisa de comprovante de residência, não é isso? Para deixar claro aqui, não é isso, presidente? Exatamente. Temos que ter essa diferença e a gente precisa de você, população. Essa vacina essa veio para todas as pessoas. Então, nós é que temos que nos organizar e compreender, porque nós temos, enquanto gestão, nós temos uma organização de fluxo e de quantitativo de doses. Então, não é justo que eu esteja no cadastro da minha cidade da Paraíba, enquanto profissional, e eu tire uma vacina de uma pessoa de Parnamirim, que seria por faixa etária, porque ele teria o interesse de ir lá. Então, a gente precisa deixar isso bem claro, por isso que há essa diferença e há essas comprovações. É isso. Maria Elisa, que é presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde aqui no Rio Grande do Norte, e gentilmente conversando aqui com a gente mais uma vez sobre esse novo momento, que a gente torce para que seja de avanço cada vez mais rápido, mas com segurança também para todo mundo receber as doses contra a Covid-19. Muito obrigado, bom dia para a senhora. Bom dia, obrigada.